Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia da bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos consagrar, vamos declarar o governo de Cristo sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso coração. Senhor, todo aquele que está com dificuldade de perdoar, Senhor, todo aquele que está com dificuldade, Senhor, de liberar, Pai, o perdão, Senhor, com dificuldade, Senhor, de amar, ajuda-nos, Senhor, e governa o nosso coração, governa, Senhor Jesus, os nossos sentimentos, Pai, nos capacitando para que possamos resplandecer a sua maravilhosa luz, Pai, que venhamos amar o teu reino, amar, Senhor Jesus Cristo, nosso próximo, amar a nós mesmos, Pai, para que possamos, Pai, a cada dia ser justos, ser amorosos, ser misericordiosos, conforme a essência do teu Santo Espírito, do teu reino em nós, Pai. Reina, Senhor, sobre nós. Reina, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a nossa casa, nos livrando, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no meu canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu joia. Eu fico muito feliz de te receber aqui no canal, de ter você aqui comigo, cada um que comenta, cada um que compartilha, ainda que eu não saiba e não veja. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, que tem por título O Paralítico de Cafarnaum. E diz assim: entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Queridos, nós vemos aqui nesse texto o Senhor Jesus Cristo maravilhado quando ele se depara com a fé desses homens que trouxeram esse paralítico, ou seja, ele não tinha condições de se mover, ele não tinha condições alguma por conta da sua deficiência de se locomover, mas ele tinha pessoas especiais, tais como esses que levaram ele até Jesus Cristo, crendo que o Senhor Jesus podia mudar a história dele. E Jesus, ele diz ao paralítico, quando ele vê a fé daqueles homens em cuidar, em amar, em tentar ajudar a situação que aquele homem se encontrava. Quando Jesus se depara com aquela cena, Jesus diz: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Queridos, quanto tempo aquele homem, quem sabe, ele não ouvia uma palavra como essa. Ele não encontrou no seu período de vida um homem como Jesus Cristo, que ao ver ele naquela situação, que muito provavelmente nós podemos aqui considerar, quem sabe, um homem que já não tinha mais esperança de sair daquela situação, que já não se via mais como um homem digno, mas Jesus, ele cura a dignidade da alma, do coração daquele homem. Porque quando nós encontramos em alguma situação difícil, queridos, vem como uma paralisia na vida de alguns, como na vida daquele homem que paralisou as suas pernas,
paralisou seus movimentos e, consequentemente, paralisou. Nós podemos entender a situação aqui, às vezes até a fé daquele homem, até a esperança daquele homem. Mas aquele homem foi cercado por amigos de fé, amigos que se moveram para que ele pudesse ter uma vida ali, uma oportunidade de viver algo diferente na sua vida. Então Jesus, ele cura. Jesus, ele libera: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus Cristo, nessa frase, ele quis dizer: filho, se anima. Filho, chegou o tempo de você viver uma nova história na sua vida. Seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo, em outras palavras, estava dizendo: você está livre desse mal. Você está livre dessa doença onde te deixou paralisado, onde paralisou os seus sonhos, onde paralisou o seu projeto. Quem sabe ele tinha família. Jesus Cristo liberou nessa frase para ele, para que ele tornasse a enxergar a vida através de Cristo, enxergar ela diferente, que ele concedeu na vida daquele homem uma nova oportunidade na sua vida. Só que o texto diz que alguns dos escribas diziam que Jesus estava blasfemando. Só que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles não aceitavam que a condição, como Jesus se comportava, como Jesus falava com os pecadores, como Jesus ele ia em busca dos doentes, como Jesus ia em busca dos pecadores, como Jesus ele ia proclamando o evangelho, a salvação, o arrependimento do evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus, para que pessoas pudessem ali ter a oportunidade de receber o perdão, de receber o milagre, de receber a libertação, de receber a cura. Mas os escribas não aceitavam, eles queriam uma outra personalidade acerca da visão que eles tinham do Messias. Eles não aceitavam que Jesus Cristo tinha autoridade, que ele podia ter essa liberdade de perdoar os pecados, porque eles acreditavam que os pecados só quem podia perdoar é Deus, e de fato perdoa. Isaías, no capítulo 43, no verso 25, diz: eu sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. O salmista também ele vai declarar no Salmos 86, 5: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então eles não queriam aceitar que a essência da autoridade de perdoar os pecados, de trazer os homens a Deus, agora estava se manifestando através do Filho. E Jesus, conhecendo, revela, traz à luz: por que vocês estão pensando mal nos seus corações? Querido, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que têm dificuldade de ver o bem acontecendo na vida do próximo, ainda que ele não concorde com a conduta, ainda que ele não concorde com a situação. Às vezes o coração do homem ele se encontra nessa situação, e às vezes pessoas que têm conhecimento, como os escribas, que eram homens ali, que eram conhecedores, que ensinavam, homens que tinham acesso às escrituras, às leis, eles não queriam aceitar. Alguns, a grande maioria, não aceitava. Então, algumas pessoas, queridos, por isso que nós temos que a cada dia aprender com a palavra, para não se embaraçar com as coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem na ambiência onde nós estamos convivendo. Por isso que algumas pessoas acabam retrocedendo do caminho da verdade, porque não se aprofunda. Todas as coisas que estamos vivendo hoje e que há de acontecer já está escrito. O Senhor já deixou como exemplo, o Senhor já deixou para que possamos entender que em todas as coisas, todo aquele que se submete, que confia, que se aprofunda, que se alimenta do pão da vida, que mantém a sua chama acesa, ela não vai se distrair
e negociar sua fé por conta da contrariedade, por conta da maldade, por conta da perseguição. E Jesus nos ensina isso. Jesus se deparou com essas situações. Os escribas ofenderam ele, dizendo que ele estava blasfemando. Jesus sabia que eles estavam ali no seu coração, no coração deles, tendo maus pensamentos acerca de Jesus Cristo, maus julgamentos que eles estavam tendo acerca do Messias. Aí Jesus ele fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ou seja, claro que mais fácil dizer que perdoados são os seus pecados, porque aquele homem, Jesus, ele sabia e ele sabe e nos ensina que todos nós carecemos de perdão. Os escribas não enxergavam que, ainda que eles fossem homens que ensinavam as leis, homens que ensinavam o povo acerca das escrituras, eles também careciam do perdão, eles também carecem do perdão de Deus, mas às vezes a religiosidade, ela cega o entendimento, ela cega a sensibilidade do coração do homem, de achar que outras pessoas não são dignas. Outras pessoas não têm dignidade nem de falar a palavra, nem de espalhar a palavra, de pronunciar a palavra, e muito menos outros de receberem o perdão e a misericórdia de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus, ele liberou essa palavra, dizendo da segunda forma, para que o paralítico, ele ao se levantar, ele fosse para a casa dele, ele tomasse a cama dele, para que eles pudessem ver que em todo caso, em todas as coisas, o Filho de Deus, o Senhor Jesus tem conhecimento, o Senhor Jesus tem autoridade, o Senhor Jesus tem discernimento, e Ele opera conforme a autoridade, conforme a direção, conforme a vontade de Deus, para que os homens possam ver que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, ainda que o Filho ainda não tinha sido glorificado. Mas isso não impedia que Jesus desse prosseguimento aos seus ensinamentos e às suas manifestações da sua glória diante dos homens, para que pudessem adquirir conhecimento. Então, queridos, Jesus, para finalizar, o texto diz que a multidão fica maravilhada e glorificava a Deus. Eles ficaram impressionados com a manifestação da glória de Deus, com qual o Senhor ele concedeu aos homens. Era chegado esse tempo no meio do povo. Era chegado a manifestação do Filho de Deus, o cumprimento da lei dos profetas diante dos olhos dos homens daquela época. E tudo estava se encaminhando para o cumprimento, como continua sobre as nossas vidas e como continuará de eternidade em eternidade, conforme o poder de Deus de geração em geração. E nada vai impedir o agir do Senhor. Amém? Você crê, você recebe essa palavra, nós vamos orar, nós vamos declarar, porque eu tenho certeza que áreas das quais nos trouxeram deficiências, o Senhor está perdoando, o Senhor está nos curando, o Senhor está nos libertando de tudo aquilo que de algum meio, de alguma forma paralisou a nossa vida, paralisou o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor, Pai, liberou a palavra, o Senhor liberou o perdão para aquele paralítico, o Senhor liberou sobre ele, que ele se levantasse daquela situação, que ele reagisse diante daquela situação que ele se encontrava. Senhor, assim nós cremos, Pai, que está sendo liberado sobre a nossa vida, uma reação diante de uma paralisia em alguma área da nossa vida. Senhor, a reação do poder de Jesus Cristo nos levantando diante de algo, Senhor, que veio para tentar, Senhor, nos deixar entristecidos. Uma situação que se levantou para deixar com que essa pessoa não saísse do lugar, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, libera sobre a nossa vida, a liberação. O teu poder, a tua glória, a unção que despedaça o jugo da mentira, a unção que despedaça o jugo da paralisia, o jugo da derrota. Senhor, traz, Pai, ao nosso redor amizades de fé, pessoas de fé, aonde, Senhor, vão nos conduzir, Senhor, e nos alinhar para que venhamos nos aproximar do Senhor. Pessoas de fé, pessoas, Senhor, aonde vão nos levantar de uma situação onde a gente se encontrava, Senhor, em uma questão, Pai, aonde não nos deixava nos mover, em nome de Jesus Cristo. Declaro por terra tudo que estava impedindo a gente de se movimentar. Eu declaro por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo pensamento que estava impedindo a gente de reagir, toda situação da nossa vida em alguma área que estava impedindo a gente de alcançar o melhor de Deus para a nossa vida, eu declaro por terra todo decreto, toda maldição lançada em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor está gerando um tempo de milagres sobre a nossa vida. O Senhor Jesus está gerando milagres na nossa casa. O Senhor está gerando movimentações de milagres na nossa vida. Vai se movimentar aquilo que não estava se movimentando sobre a nossa vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Vai se movimentar a vida de pessoas que não estavam se movimentando por causa da paralisia, por causa do pecado, por causa do engano. Vai se movimentar no poder que há no nome de Jesus Cristo. Vai se movimentar sobre a nossa vida, operação de milagres no poder no nome de Jesus Cristo. Canta desde o alto da cabeça à planta dos pés. Movimenta-se agora. Aquilo que você não podia fazer, se levanta, reage. Deus está liberando sobre a nossa vida a libertação. Deus está liberando sobre a nossa vida um tempo novo. Deus está liberando sobre a nossa vida um ânimo novo, porque os pecados estão sendo perdoados. Os pecados foram perdoados. A maldade, a destruição foi removida. Creia no poder de Deus e reaja. Seja livre de tudo que te paralisava, de tudo que te amedrontava, tudo que te trazia medo para você não alcançar o mais de Deus na sua vida. Seja livre, seja liberto, seja curado na autoridade do nome de Jesus Cristo agora. Glorifica o teu nome, Senhor. Nós cremos e agradecemos na tua maravilhosa luz, na tua misericórdia. Senhor, liberta os que estão cativos, presos no pecado, Senhor, no engano, no vício. Em nome de Jesus, que eles sejam livres, que eles sejam libertos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Pai, te agradecemos porque eu creio, está vindo uma avalanche de milagres, está vindo uma chuva serôdia, está vindo novidades, está vindo ótimas notícias de milagres, daquilo que nós não podíamos fazer, mas o poder do nome de Jesus Cristo, mas a presença de Cristo Jesus já está fazendo, já está operando, já está liberado sobre a nossa vida, milagres, novidades de vida, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. E aquele que saiu de casa, eu libero essa palavra em nome de Jesus, vai retornar. Aquele que saiu da casa dos pais, eu libero essa palavra profética, vai retornar. Aquele que saiu da presença de Deus vai retornar ainda esse ano. Eu libero essa palavra, vai ser liberto ainda esse ano. Eu libero a sua palavra no poder que há no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe. Não se esqueça de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like, a sua curtida, que ajuda a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.